Olá, tudo bem com você? Começamos aqui uma nova lição da Escola Sabatina, novo trimestre, agora focalizando o livro de Isaías, Consolo para o Povo de Deus. Uma lição muito boa, vale a pena realmente dedicar tempo aí para o estudo dessa lição, desse trimestre. Você vai conhecer aí um livro, vai reencontrar, quem sabe, reestudar um livro profético muito importante, o livro do profeta Isaías. E a lição dos jovens, que começa também agora uma nova etapa, uma nova fase, chamada de contexto bíblico. A ideia é justamente, aqui é uma brincadeira com o título, você percebe? Contexto com M, né? A ideia é justamente mostrar que é importante estudar a Bíblia em seu contexto, conhecer o contexto da revelação de Deus aos seres humanos, mas também a ideia de que o texto deve estar presente em nossa vida constantemente. Nós devemos viver com o texto bíblico diariamente, todos os momentos, a palavra de Deus permeando nossos pensamentos, nossa existência, nossa realidade. E a lição dos jovens desse trimestre traz um estudo aqui sobre o livro de Romanos, muito bom. A vitória de Cristo sobre a derrota de Adão. Então, eu tenho dito que você vai ter a oportunidade de, nesse trimestre, se quiser, ter aí 2 estudos, né? De um livro do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Isaías e Romanos. Depois eu faço um comentário rápido aqui, mais algumas coisas sobre a lição dos jovens. Eu tive aí o privilégio de ser convidado para compor uma equipe. A editora da lição dos jovens agora é a Agatha Lemos, a jornalista Agatha Lemos, que também é minha colega lá na revista Vida e Saúde, da qual somos editores, e eu sou editor associado dela na adaptação dessa lição. A lição dos jovens, ela é traduzida, né? A lição é produzida nos Estados Unidos, na Associação Geral, que é a sede mundial da Igreja Adventista. O nome dela lá é Inverse. Nós procuramos manter a mesma filosofia. Inverse quer dizer dentro do verso, dentro do texto, e com o texto também, junto com o texto, dentro do texto, procuramos manter a mesma ideia. E olha, os textos que estão sendo produzidos e traduzidos para cá estão muito bons. A equipe de editores lá da Inverse realmente é muito boa. E depois eu vou comentar o que nós, a Agatha e eu, temos feito como adaptação, também criação de conteúdo, para que você tenha uma lição ainda mais, que lhe leve ainda mais a conhecer a palavra de Deus profundamente, ok? Antes de nós comentarmos aqui, resumidamente, o conteúdo da lição dos adultos desta semana, de Isaías capítulo 1, deixa eu fazer mais uma vez aqui uma propaganda. E antes também pedir que você se inscreva no canal, se ainda não o fez, acione o sininho aí também para que você possa receber as notificações de novos vídeos, compartilhe também os vídeos desse canal, se você assim o desejar, tá bom? Para que esses conteúdos possam alcançar mais e mais pessoas. Eu quero lembrar você de que em fevereiro, no primeiro fim de semana de fevereiro, eu vou começar lá no NASP Campus São Paulo, uma série de 8 temas sobre o Apocalipse, as revelações, as profecias do Apocalipse. Começa então no sábado pela manhã, no dia 6 de fevereiro, e no dia seguinte, domingo à noite, então os 8 domingos, em que eu estarei tratando sobre os principais blocos temáticos ali do livro do Apocalipse. Será uma série evangelística, e eu peço que você se una a nós nessa pregação, nesses 2 meses de estudos do Apocalipse. Eu estou estudando aqui vários livros, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns. Apocalipse de João, de Ranko Stefanovic, da CPB, Casa Publicadora Brasileira, Desvendando o Livro da Bíblia, o último livro da Bíblia. Estou lendo também esse aqui do Jacques Docan, Stefanovic e Docan, 2 grandes especialistas aí no livro do Apocalipse. Docan como um judeu, estudioso, né, das línguas bíblicas, ele traz aqui insights muito interessantes da cultura hebraica, até porque o Apocalipse é o livro mais judaico do Novo Testamento. Ele traz muitas coisas lá do Antigo Testamento, da cultura judaica, do pensamento judaico. Então, conhecer esse pano de fundo é muito importante quando estudamos o Apocalipse. Segredos do Apocalipse, esse aqui, uma edição em espanhol. Jacques Docan. Estou lendo outros livros também, estudando, dedicando tempo aí para preparar um material bem interessante que eu espero Deus use para abrir mentes e corações para a importância de conhecer a palavra de Deus, as profecias e se preparar, nos prepararmos para a volta de Jesus, tá bom? Fica aí então, mais uma vez o meu convite, não perca essa programação, primeiro fim de semana de fevereiro e depois por 8 noites
você pode acompanhar também de longe mesmo. Inclusive, igrejas fora do Brasil estão se unindo a esse projeto, Austrália, Europa, Estados Unidos, que vão se conectar conosco. A transmissão será feita diretamente do canal da Igreja Adventista do UNASP Campus São Paulo no YouTube. É só você procurar lá no YouTube, Igreja UNASP SP, ou Igreja UNASP São Paulo, e você encontra o canal, então, da Igreja do UNASP de São Paulo, e ali serão transmitidos esses vídeos, essas pregações, por 8 domingos, ok? Combinado? Eu espero que você participe, então, desse projeto evangelístico. Mas vamos, então, à lição desta semana, crise de identidade. Vem um momento muito bom, né? Muito oportuno esse tema aqui, porque, óbvio, sempre que você lê o texto bíblico, você deve levar em conta duas coisas. Primeiro, o contexto direto em que o texto foi apresentado, né, o público para o qual ele foi escrito, a realidade presente ali que o profeta estava enfrentando, enfim. Mas o texto bíblico não se esgota no passado. Nós podemos trazer para o nosso tempo também, extrair lições e entender que muita coisa do que aconteceu lá serve de exemplo para nós hoje também. Assim como Israel naquele tempo correu o perigo de perder sua identidade de povo de Deus, hoje não é diferente. Hoje o Israel espiritual, a igreja de Deus, também corre o risco, sim, de perder sua identidade, de perder talvez sua relevância. Nós precisamos estar cientes de que é importante voltar a estudar esse assunto, a compreender a importância da identidade bíblica, especialmente do povo remanescente, o povo que tem que levar uma mensagem especial ao mundo nestes dias, as 3 mensagens angélicas. Então, o tema dessa semana tem como verso principal Isaías 1:18, um verso muito interessante. Na verdade, é um verso que mostra o quão acessível é o nosso Deus, porque diz assim: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Em primeiro lugar, Deus convida, vamos conversar? Uma versão mais antiga dizia, vinde a razoemos, né? Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos discutir o que está acontecendo. Deus é um Deus disposto a conversar, é um Deus acessível. Ele quer que nós abramos o coração para Ele, Ele quer que nós dialoguemos com Ele, busquemos então a solução para os nossos problemas. E o problema maior com que temos que lidar é o pecado, naturalmente. É o pecado. E aqui ele diz que o nosso pecado, embora seja vermelho, né, como a escarlata, ele pode se tornar branco como a lã, que é símbolo de pureza. Então, seres humanos podem ser puros no mundo impuro. Sim, se eles aceitarem o perdão de Cristo e andarem em comunhão com Deus constantemente, eles podem então ser revestidos de Cristo, como diz o Evangelho. Como diz Paulo, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Bem, o primeiro, eu vou lendo aqui para vocês, os meus resumos aqui são bastante simples, né? Durante o meu estudo aqui da semana, estudo da lição, eu vou sublinhando, grifando, né, as partes que mais me chamam a atenção no estudo, e eu vou compartilhando com você e comentando algumas coisinhas aqui, tá bom? É um simples resumo aqui, apenas para motivar vocês a estudarem a lição da Escola Sabatina em casa, dedicarem tempo, veja, é uma página por dia, praticamente, né? Então, dedique tempo para estudar, para ir à Bíblia, ler aqui os textos que a lição indica na Bíblia, para que você possa ter contato também com a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Esse é o propósito. E diz aqui o primeiro trecho que eu grifei o seguinte: infelizmente, ao contrário das vacas irlandesas e do garotinho perdido, é uma história que é contada aqui no começo da lição, os judeus se esqueceram de que pertenciam ao Senhor, seu Pai celestial, e assim perderam sua verdadeira identidade, como povo da aliança. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isaías 1, 2 e 3. Que texto triste esse, não? Nessa semana examinaremos a obra de Deus para restaurar seu povo, restaurar a identidade do seu povo. E fica aqui a pergunta, e como estamos nós? Como está a nossa identidade? Como estamos, então, em relação com o nosso Deus e com as verdades que Ele revelou em sua palavra? Lição de domingo, escutem, ó céus. O profeta falou com o povo acerca das condições e do destino
que esse povo poderia arrostar, poderia enfrentar caso rejeitasse a vontade de Deus ou a aceitasse. É aquela coisa que se diz, né? Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências dessas escolhas. Então, nós não podemos fugir das consequências, né? Inevitavelmente, nós vamos ter que colher aquilo que plantamos. E a lição nos faz pensar muito sobre isso. Inclusive, o texto aqui que manda ler, né? Que a lição manda ler no domingo, né? É justamente Isaías capítulo 1, verso 2. Eu estou com a Bíblia aqui do meu lado. Eu quero ler para você, então, esse verso que diz assim: escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Veja, era muito comum naqueles tempos os reis e outras pessoas fazerem juramentos invocando divindades, deuses, né, pagãos, deuses inventados pelo ser humano. Como o nosso Deus é o todo-poderoso Criador do universo, ele não poderia jurar por outra coisa, não poderia tomar como testemunhas outros deuses, porque nem existem, né? Então ele toma aqui, de certa forma, figuradamente, né, como testemunhas os céus e a terra, né? Toma como testemunhas de que ele propôs realmente para os seres humanos dois caminhos, né? A vida ou a morte, a salvação ou a perdição. E ninguém pode então ter desculpas, né, para dizer que não sabia que realmente havia essas escolhas a serem tomadas. Depois, aqui mais adiante, a gente fala um pouco mais sobre a questão da escolha, do livre-arbítrio. O outro texto aqui, na verdade, o texto principal aqui da leitura de domingo é justamente Isaías capítulo 1, versos 1 a 9, né? E eu acho que vale a pena também a gente dedicar um tempinho para esses versos aqui, que dizem assim, ó, eu já li aqui para você o verso 2, né? O verso 3, então, o boi conhece seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos de que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quantas lavouras, e aqui continua descrevendo aqui as tragédias, as coisas ruins que vieram por consequência de Israel dar as costas para Deus. E aí, no verso 9 diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Deus, em sua misericórdia, ainda trabalhou por esse povo, fez tudo o que pôde para preservá-los, né? E, enfim, infelizmente foram rebeldes. Bom, esse é o cenário, né, com o qual a gente lida, então, ao estudar o capítulo 1 de Isaías. E interessante que aqui, no verso 9, né, são mencionadas Sodoma e Gomorra, cidades que são muito conhecidas por sua iniquidade, pecado, perversão, promiscuidade, né? E mais uma vez é trazida a lembrança, então, a realidade que fez com que essas cidades fossem destruídas. E Israel estava aqui sendo comparado, inclusive, a essas cidades pecaminosas, né? Isaías 1, 11 a 15, não vou ler aqui todo esse trecho, né? Porque senão nosso resumo aqui fica muito extenso. Mas eu quero ler com você, pelo menos aqui, os versos 13 e 15 de Isaías, capítulo 1. Estamos estudando a semana o capítulo 1, basicamente, né, do livro de Isaías. E ao longo do trimestre nós vamos avançar na leitura e estudo desse livro tão importante. Bem, no capítulo 1 aqui, versos 13 e 15, nós lemos o seguinte: não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Veja, aqui a lição fala sobre ritualismo podre, né? Ritualismo vazio, sem sentido. Fala aqui de festas, né? As festas judaicas, que eram importantes, que foram dadas por Deus, com uma tipologia muito profunda, né? Vale a pena conhecer isso aí tudo,
Aqui fala dos sábados, né? É bom lembrar que o texto não se refere apenas ao sábado semanal do Decálogo, né, dos 10 Mandamentos, mas todas as festas que eram dias de descanso, Páscoa, Yom Kippur, Festa dos Pães e por aí vai, essas festas eram também chamadas de sábados, porque eram um Shabat. Eles descansavam nesses dias, mas diferentemente do sábado da lei moral de Deus, que antecede o pecado, antecede o ritual do santuário, os Shabats da lei cerimonial, do ritual do santuário, eles caíam em dias diferentes da semana, podia ser na segunda, terça, quarta, quinta, enfim, mas no dia em que eles caíssem eram também um dia de santa convocação, um dia de pausa, né? Portanto chamado Shabat também, porque era uma pausa. Bem, o que Deus diz aqui é o seguinte: eles viviam em iniquidade, viviam em pecado, estavam ali cometendo os seus pecados e mantendo essa ritualística de forma hipócrita, vazia, sem sentido. De modo semelhante, hoje, de nada adianta guardar o sábado, devolver o dízimo, né, procurar fazer essas coisas e manter o coração longe de Deus e viver em pecado, pecado consciente, adulterando, por exemplo, roubando, sendo desonesto, enfim, a lista é grande, né? Então, pecados contra outras pessoas são pecados contra o Senhor. Aqui fala de pecados de violência e opressão também. Ali em Israel, pessoas mais poderosas, mais ricas, mais abastadas, estavam oprimindo os mais pobres, né, os menos favorecidos, e achando que isso não fosse pecado. Para Deus é um grande pecado oprimir as pessoas, explorá-las, né? E aqui isso estava acontecendo, e as pessoas que praticavam esse tipo de coisa achavam que podiam ir ao santuário com as suas ofertas. E Deus disse que rejeitava isso, porque eram hipócritas, né? Eram hipócritas de vida dupla. A aliança de Deus com Israel possibilitava sua habitação entre eles no santuário, no templo. Mas como eles estavam vivendo em pecado, então essa habitação de Deus era como que afastada, né? Havia uma ruptura aqui da aliança. Os rituais e as orações realizados ali eram válidos somente se o povo expressasse fidelidade a Deus e à sua aliança. As pessoas que ofereciam sacrifícios sem se arrependerem das ações injustas contra outros membros da comunidade da aliança estavam apresentando rituais de falsidade. Portanto, seus sacrifícios não eram apenas inválidos, mas eram pecado. Eram pecado. Seus rituais demonstravam lealdade, mas seu comportamento provocava ou provava que haviam quebrado a aliança. Isaías 1, 16 e 17 dizem assim esses versos: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. 16. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Você percebeu o que Deus quer? Acima, né, da ritualística, Deus queria que eles então praticassem a justiça, que eles fossem misericordiosos, que eles cuidassem dos oprimidos ali. E a lição faz aqui uma ponte, né, com Mateus 23, 23 a 28, né? Um texto muito interessante também, muito importante. E no verso 27 menciona sepulcros caiados. Você lembra dessa analogia que Jesus faz? O que é um sepulcro caiado? Eles costumavam pintar com cal a parte externa dos sepulcros, né, para que ficasse branquinho, bonitinho. Só que Jesus os fez lembrar de que lá dentro havia ossos podres, né? Havia ali cadáveres e havia putrefação, mau cheiro. Então por fora era bonitinho, era branquinho, né, bem pintadinho, mas por dentro putrefação. Assim é a religião hipócrita. Assim é a religiosidade que vive de aparências, que veste uma boa roupa, vai à igreja, frequenta os cultos, que devolve o dízimo, que guarda o sábado na aparência, mas lá dentro cultiva o pecado, cultiva a maledicência, cultiva a imoralidade, Sodoma e Gomorra, como traz aqui a lição de como comparação, né? Ou seja, vive em pecado, iniquidade, mas por fora quer mostrar alguma coisa mais bonita, né? Sepulcros caiados, podres por dentro, com aparência de piedade por fora. Deus não quer esse tipo de coisa, Deus quer limpar tudo, né? Deus quer purificar tudo, de dentro para fora. Que as nossas obras exteriores sejam um resultado daquilo que vai lá dentro, né? Seja uma expressão da vida interior, de uma vida de comunhão com Deus. Terça-feira, o argumento do perdão. O que o Senhor disse a Isaías, em Isaías 1,18, aqui, é que os pecados do povo poderiam se tornar brancos como a neve, é o verso principal da lição. Que promessa maravilhosa!
Deus sempre traz uma solução. Mesmo que a situação de Israel ali fosse bastante complicada, estivessem atolados no pecado, um convite de Deus é: venham conversar comigo. Vamos, abram o coração, né? E eu vou perdoá-los, eu vou purificá-los, eu vou tornar a vida de vocês pura, branca como a lã, né? Como a neve. Esse apelo sugere então que havia esperança ainda para Israel. Venham e vamos discutir, eu vou perdoá-los. Ele ainda buscava argumentar com o seu povo, ainda buscava fazê-lo se arrepender e se desviar de seus maus caminhos, não importando quanto eles haviam se tornado degenerados. Para Deus não há impossíveis, muito menos no sentido quando o assunto é resgatar pecadores. Não importa o quão longe alguém foi no pecado, se ele se voltar para Deus, se ele aceitar o perdão, ele é regenerado, ele é tornado nova criatura, ele é restaurado à condição de filho de Deus, de membro do Israel de Deus. Como a oferta divina de perdão servia de argumento para que os judeus mudassem seu comportamento, compare Isaías 1,18 com Isaías 44,22. Veja, volta para mim que sou seu libertador, é o que diz Isaías 44,22. Que texto maravilhoso! Eu vou ler de novo. Volta para mim que sou o teu libertador. É isso que Deus quer fazer. Volte para Ele. Não importa se você foi um sepulcro caiado por muito tempo, não importa se você viveu iniquidade, né, se a sua vida foi vermelha como a escarlate, Deus vai torná-la branca como a pura lã. Deus quer fazer isso por você. Seu perdão possibilita a transformação por seu poder. Aqui vemos as semelhanças, as sementes, melhor dizendo, da nova aliança. Quarta-feira, comer ou ser devorado. Olha só, quais são as alternativas, né? Aquilo que eu falava no começo, causa e consequência. Livres para fazer escolhas, mas escravos das consequências dessas escolhas, né? Qual é o tema de Isaías 1, 19 a 31? E o que é visto em toda a Bíblia? É a questão da aliança, né? E da condicionalidade da vida humana mesmo, né? Então aqui Deus, inclusive aqui é uma recordação de Deuteronômio 30, né? Quando Moisés apresenta ao povo as condições da aliança, o acordo que Deus queria fazer com o seu povo, e havia ali sim as bênçãos e as maldições. Assim é a vida. Quando nós andamos à luz da verdade de Deus, quando nós andamos de acordo com aquilo que Deus nos revelou, e Ele é o Criador, sabe o que é melhor para nós, sabe como deve ser vivida a vida que Ele criou, a vida humana, a gente tem as bênçãos dessa aliança, a proteção de Deus sobre nós. Agora, quando nós quebramos a aliança, aí as consequências são justamente o afastamento cavalheiresco, como eu já disse em outro vídeo, da parte de Deus. Deus não força a entrada. Deus não força a sua vontade sobre nós. Ele só faz aquilo que é convidado a fazer. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então, nessa aliança que Deus faz conosco, Ele nos dá a liberdade de, em a qualquer momento, quebrarmos a aliança, sim, rompermos a aliança, nos afastarmos de Deus. Só que nós temos que entender que aí é para nossa conta e risco, né? E as maldições da aliança, na verdade, são as simples, digamos assim, as simples consequências de viver num mundo perigoso sem a proteção de Deus, porque nós a recusamos. Então é muito mais sábio, obviamente, nós andarmos de acordo com as bênçãos da aliança, fiéis à aliança, sabendo que por trás dela está o Deus Todo-Poderoso que nos ama, que quer o nosso bem. Pergunta 9 interessante, veja só. Por que existe apenas uma das duas opções? Vida ou morte? Alguém me perguntou uma vez assim, mas por que tem que ser só desse jeito, né? Ou a vida eterna ou a morte eterna? Por que Deus não deixa, por exemplo, os que querem viver em pecado na terra, isolada do universo ali em algum canto, e ali eles podem viver do jeito que querem, pecando, adulterando, praticando violência, destruindo o corpo com substâncias maléficas e por aí vai? Porque isso não faz parte do caráter de Deus. O pecado é uma mancha no universo que tem que ser apagada, tem que ser eliminada. Portanto, não há terceira opção. E graças a Deus por isso, porque o ser humano é tão complicado que se houvesse 4, 5, 6 opções, ele se perderia nesse caminho. Então, apenas duas, é simples. Você pode exercer seu livre-arbítrio escolhendo uma delas. Ou você quer ser salvo, aceitar o plano de Deus e viver para sempre no mundo restaurado de paz, justiça, bondade, sem pecado, ou você não aceita esse plano e escolhe
a alternativa à vida eterna, que é a morte eterna. Não mais existir, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nem pecado. Essas coisas terão passado, como diz Apocalipse 21, por exemplo. Então não há alternativa, né? A não ser essas duas. Nós temos que escolher a vida ou a morte. E o resultado final disso aí depende das escolhas que fazemos hoje, né? A fim de estabelecer sua aliança com os israelitas, Deus usou um meio para que eles entendessem, ou seja, as estipulações, os elementos dessa aliança que eram muito comuns nas culturas antigas, que rodeavam ali o povo hebreu, né? Então, quando Deus estabeleceu uma aliança, ele usou aqui aspectos, elementos comuns a alianças feitas com os povos ao redor, para que Israel pudesse entender, então, também o que Deus queria para eles. Aspectos como, por exemplo, a recapitulação do que Deus havia feito por eles, condições, estipulações, mandamentos a ser observados para que a aliança fosse mantida, referência a testemunhas, no caso aqui, os céus e a terra, como já vimos, bênçãos e maldições, a fim de advertir o povo do que aconteceria caso eles quebrassem, violassem as condições da aliança. E eu creio que isso está muito claro para nós, então, né? Em quinta-feira, um sinistro cântico de amor, Isaías 5, 1-7. Leia depois esse texto, se você não leu ainda. Uma parábola, na verdade, né? Um cântico parabólico, digamos assim, com um significado muito interessante. Aqui diz do carinho daquele que cuidou da videira, né? Cuidou das uvas, cuidou dos raminhos, adubou o solo, podou, foi carinhoso com a plantinha. Mas, infelizmente, essa planta, em lugar de produzir uvas boas, ela produziu uvas bravas, né? No original quer dizer coisa estragada. Essa videira produziu frutos estragados. Infelizmente, essa foi a condição de Israel também. Será que tem sido a nossa hoje em dia também? O que Deus espera de nós? Frutos saborosos, frutos que louvem, glorifiquem a Deus, ou estão sendo produzidos frutos estragados? Olha que trecho importante este aqui da lição. Quando pecamos, Deus não nos afasta de si, removendo sua proteção e nos destruindo. Ele pacientemente nos dá uma oportunidade de receber perdão. O Senhor não elimina ninguém que atenda ao seu convite, mas apela enquanto há esperança de resposta. O Senhor não aceita imediatamente o não como resposta, porque sabe que somos ignorantes e enganados pelo pecado. Mas se não lhe correspondermos, Ele reconhecerá nossa escolha e nos deixará no caminho em que escolhemos estar. É muito importante pensar nisso, né? Que Deus ele vai fazer de tudo para nos salvar. Deus não nos abandona assim facilmente, né? Ele vai até o fim, mas ele vai respeitar a nossa liberdade de escolha, como ele sempre respeitou a liberdade de todos os seres que ele criou, tanto anjos quanto seres humanos. Então, usemos com sabedoria nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Afastar-se de Cristo é perigoso. Há um limite para o que Deus pode fazer, porque ele respeita nossa livre escolha. Essa é a lição, então a primeira lição aqui do trimestre, crise de identidade, que nós possamos realmente entender o que Deus quer de nós, viver à luz da aliança que Ele nos propõe. E só para você ficar com um gostinho aqui, né, com água na boca, a lição dos jovens, né, que nesse trimestre fala de Romanos. Toda semana tem aqui uma tirinha, né, um meme, para já propor uma reflexão introdutória. Depois vem aqui, cada dia, um texto com um propósito específico. Contexto, comente, compreenda. Aí tem aqui a parte que traz o momento hipertexto, que é a lição de quarta-feira, para você criar aqui uma rede semântica, bem interessante esse exercício aqui. Compartilhe na quinta-feira. Sexta-feira é consenso, um texto de Ellen White, analisando aqui o tema da semana. E, finalmente, aqui um extra também que a lição traz, é um texto para pequenos grupos de jovens, né? No finalzinho da lição aqui, a seção comunidade, para ser usada a lição como um manual também de pequenos grupos, né? Enfim, essa lição aqui foi concebida para ser um guia. Ela traz também aqui os principais eventos, né, do departamento JA. Toda semana traz aqui uma agenda, olha só isso aqui. Então, se você andar com essa lição, você estará bem informado com respeito aos eventos, aos projetos, né, do Departamento Jovem da Divisão Sul-Americana. E, claro, terá um conteúdo que está muito bem feito, muito bem escrito, muito bem produzido, né? A lição 1 aqui, desta semana, fala sobre o poder do Evangelho
começa aqui estudando Romanos. Vale a pena estudar esse assunto aqui, sim. São textos que são bem aplicáveis, né, ao nosso momento também, assim como a gente viu ali em Isaías. E assim, toda semana eu vou apenas pincelar alguma coisinha aqui da lição dos jovens com você também. E a proposta desses meus vídeos aqui é trazer um resumo da lição de adultos e mostrar aqui o assunto que está sendo tratado também na lição dos jovens, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, que ao estudar a lição da Escola Sabatina nesse trimestre você possa compreender o que Deus quer para a sua vida, tendo usado aí o profeta Isaías para trazer essas mensagens, e que possamos aprender dos bons exemplos e dos maus exemplos, por contraste, ali do povo de Israel do passado. Nós que somos Israel agora, precisamos cumprir nossa missão também, precisamos manter nossa identidade de cristãos adventistas, que esse estudo nos ajude nesses desafios. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esses conteúdos que a Tua Igreja produz e que nos ajudam a voltar os olhos para a Tua Palavra, estudá-la e assim crescer em nossa fé. Abençoa, Senhor, cada estudante da Tua Palavra, abençoa os irmãos que estudam a lição da Escola Sabatina, para que a nossa vida espiritual se aprofunde ao estudarmos esses conteúdos. São bênçãos que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida e abençoe também a sua família.